Olá, muito bom dia, muito bom dia. Com muita alegria. Faz praticamente uma semana que eu não tenho podido fazer lives pelo fato de não estar bem de saúde, porém, graças a Deus, hoje amanheci bem melhor em relação ao que eu estava sentindo. E, inclusive, esta semana eu desmaiei e Deus me ajudou que não bati com a cabeça, não feriu nada. Mas quando eu despertei, eu não vi quando caí. Quando despertei, eu estava no chão. Devo ter ficado uns 20 minutos desmaiado, porque era 2h15 da manhã. Eu fui ao banheiro, lembro-me de estar tentando acender a luz, depois não lembro mais nada. Despertei, era 2h35. Fiquei ali deitado. Pensei, será que quebrou alguma coisa? Mas graças a Deus não. E tudo isso aconteceu depois de eu estar tomando um remédio, amitriptilina, e revolucionou todo o meu organismo, muita diarreia, muita coisa. Hoje emagreci 6 quilos, em parte bom, né? Mas hoje eu amanheci um pouco mais com coragem. E eu quero falar aqui sobre por trás da máscara, a verdade que liberta. João 8:32, são versículos maravilhosos aqui, que vou estar falando para vocês. A palavra de Deus é viva a toda manhã, a todo instante, a todo momento. E João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí nesta manhã. Que Deus possa estar ajudando, que Deus possa estar abençoando vocês. E que o amor de Deus, que é algo interessantíssimo em nossas vidas, possa nos invadir, possa nos guardar, possa nos conceder paz, alegria, segurança em todos os momentos da nossa vida. E que você possa compartilhar com outras pessoas aí esta live, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Iniciamos hoje uma jornada para desvendar o que está escondido historicamente sobre o Carnaval. E o Carnaval nasceu como uma festa de máscaras, inversões e permissividade, onde o homem buscava esconder sua identidade para satisfazer seus desejos mais profundos. As antigas sacelas e saturnais prometiam uma liberdade que na quarta-feira sempre terminava em cinzas e vazio. Mas nós não estamos aqui para nos esconder atrás dos disfarces. Estamos aqui para retirar as máscaras que a cultura, o pecado e o sistema nos impuseram. Enquanto o mundo celebra o adeus à carne, apenas para dar lugar a um jejum religioso temporário, nós celebramos ou devemos celebrar a vida eterna, que não termina na quarta-feira. Nestes dias, vamos mergulhar na verdadeira origem das coisas e descobrir que a maior alegria não vem de uma festa que acaba,
mas de uma verdade que nos liberta, de uma verdade que nos traz paz. As pessoas nesses dias, elas se entregam realmente ao prazer e se esquecem até de Deus. E por que eu escolhi este tema? Ele tem uma conexão histórica. Faz um link direto com máscaras das festas pagãs, dionisíacas e saturnais, que já mencionei anteriormente. Nos traz uma dualidade muito forte, trabalha com o contraste entre a alegria passageira, que é o carnaval, e a alegria eterna que é Cristo. Eu escolho a alegria eterna. E um apelo pessoal que desafia o jovem a pensar sobre as máscaras que ele mesmo usa no dia a dia. Não apenas o jovem, né? Todos nós. A verdadeira origem do carnaval, ela remota às celebrações pagãs da antiguidade, com raízes na Mesopotâmia. Então vejam que é bem antigo. Grécia e Roma, onde rituais de fertilidade e inversão de papéis sociais marcavam a transição para a primavera. Associado posteriormente à Igreja Católica como um período de despedida da carne, carnes elevale, antes do jejum da quaresma. A festa popularizou o excesso e a inversão de papéis antes da restrição. Vejamos aqui a etimologia. O adeus à carne. A palavra carnaval deriva de termos latinos que indicam a despedida dos prazeres mundanos. Carnes levale, ou carne levare. Retirar a carne, ou abstenção da carne. Carnevale, adeus à carne. Aqui estão alguns detalhes, chave da origem do carnaval. Raízes pagãs, que é na antiguidade, como eu já mencionei. Babilônia. As sacéias permitiam que um prisioneiro vivesse como rei antes de ser executado, simulando a subversão social. Rituais no tempo de Marduk celebravam o equinócio da primavera. É interessante nós conhecermos essas situações, conhecermos essas coisas, né? Se você já conhece, muito bem, que legal, você pode até contribuir com o teu conhecimento. As sacés era uma festa em que o prisioneiro, durante alguns dias, né, a figura de rei, aí ele assumia a figura de rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. E ao final, o primeiro ele era chicoteado. Deixa eu ver aqui. E depois enforcado ou empalado. O outro dia era realizado pelo rei nos dias em que antecediam o equinócio da primavera, período de comemoração do Ano Novo na região. E o ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão ao rei, a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumiu o trono. O que havia de comum nas duas festas é que está ligado ao carnaval era o caráter de subversão dos papéis sociais.
e a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao Deus. E possivelmente essa subversão de papéis sociais no carnaval, como os homens vestiam-se de mulheres e vice-versa, pode ancorar suas páginas nessa origem, nessa tradição mesopotâmica. E aí nós temos Grécia e Roma, festas como as de Dionísio, grego, e as bacanais ou saturnálias, romano. Eram marcadas pela embriaguez, dança e prazeres da carne, dedicada ao deus do vinho e da fertilidade. Vocês já sabiam disso? Se vocês quiserem dar alguma contribuição aí, tá? Bom dia para aqueles que estão entrando. Então as festas dionisíacas eram celebradas em várias partes da Grécia Antiga, com rituais que incluíam a ingestão do vinho, danças frenéticas e rituais fortíssimos de sacrifícios de animais por honrar o Deus, né? Essas celebrações eram era a forma de expressar a fertilidade da natureza e também a renovação da vida. O culto a Dionísio também influenciou a arte, influenciou a literatura e o teatro grego, com a criação de peças como tragédias e comédias. Atualmente, a celebração do Dionísio é lembrada em festivais e eventos culturais ao redor do mundo, como, por exemplo, o Carnaval brasileiro. Então, nós temos todas estas festas, né? Essas situações. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens que falam sobre essas festas. Nós temos uma imagem, tá? Que é a festa de Dionísio. Nós temos outra aí. Então vocês observem essas imagens, como eles celebravam, como eles faziam. E aí, pessoal, por que é importante nós sabermos essas coisas? Para sabermos a origem, de onde veio realmente o carnaval, como ele está em cada situação, como as coisas acontecem, como você às vezes brinca simplesmente por brincar, mas não sabe o que está por trás de todas essas situações. A festa representava a transição do inverno, fome, frio, para a primavera, fertilidade e fartura. Vejamos aqui a cristianização. Com a consolidação da Igreja Católica, o período foi absorvido no calendário litúrgico como o último momento de prazeres mundanos antes da Quaresma. Um período de 40 dias de jejum e penitência que antecede a Páscoa, estabelecido no século IV. Vejamos a origem no Brasil. O carnaval chegou no século XVII, trazido pelos portugueses através do intrudo, que era uma festa popular onde as pessoas se molhavam com água e sujidade. E essa prática era muito comum, muito popular, especialmente entre os escravizados, e posteriormente no século XIX, e evoluiu para os bares de salão e desfiles, influenciados pelas tradições italianas e francesas.
Deixa eu dar mais uma olhada aqui sobre esta festa. Deixa eu ver aqui. Vocês sabiam disso? Estão compartilhando aí com outras pessoas, pessoal? O intrudo é considerado pelos historiadores o precursor do carnaval no Brasil, que foi introduzido no século XVII e marcado como um momento de zombaria realizada. Foi uma prática carnavalesca muito popular no Brasil entre os séculos XVII e XIX. Estou aqui no site Brasil Escola. E os historiadores entendem-no como um costume, na realidade, precursor do carnaval. Sendo introduzido aqui no Brasil por volta de 1640. O intrudo era um momento de zombaria pública sendo realizado em diversos locais. E no intrudo era comum que diversos tipos de folguedos fossem realizados entre as pessoas em locais públicos ou privados. E o mais comum deles era o jogo das molhadelas, em que as pessoas usavam bexiga de cera, chamadas limões de cheiro, para molhar aquele que cruzassem o seu caminho. Eu lembro, né, quando criança, quando adolescente, lá no interior da Paraíba, que o carnaval, justamente, as pessoas jogavam muita água uns nos outros. Quem passasse pela rua era molhado. Sem briga, né? Não havia briga. E é interessante sobre isso. O intrudo foi uma prática carnavalesca introduzida no Brasil no século XVIII. Era um momento de zombaria, que eram realizadas aqui 3 dias antes do início da quaresma. E a partir do século XIX, nós vemos aí uma intensa repressão que se estabeleceu aí contra esse movimento, né? Foi uma brincadeira realizada no Brasil. Isso sendo considerado pelos historiadores uma primeira manifestação do carnaval no nosso país. As pessoas saíam às ruas com o intuito de realizar essas brincadeiras, essas zombarias, com quem cruzasse o seu caminho, essas pessoas eram molhadas. Essa prática, não sei se ainda perdura no interior do Brasil, né? Não vi falar mais disso, mas eu lembro quando eu era realmente adolescente e essas coisas aconteciam. Aí nós temos, então, o termo carnaval deriva do latim carne levale, para os bailes de salão e desfiles influenciados pelas tradições italianas e francesas. Esse termo carnaval deriva do latim carne levale, que significa retirar a carne, reforçando seu papel como o último dia de consumo de carne antes da abstinência religiosa. Vejamos aqui a evolução para o modelo moderno. O formato de carnaval que conhecemos hoje, com desfiles, com fantasias organizadas, foi influenciado pela sociedade vitoriana de Paris no século XIX, que suportou esse modelo para as cidades como o Rio de Janeiro. E no Brasil, a festa chegou via Portugal através do intrudo, que nós já falamos aí. Uma brincadeira de rua onde muitas vezes violenta, que depois evoluiu para os blocos, para os cordões e escolas de samba. Aí nós temos aqui uma curiosidade muito grande. Você sabia que o Galo da Madrugada, em Recife, é conhecido como o maior bloco de carnaval do mundo? Interessante.
Eu sou de Recife, né? Meu trabalho é fácil morei em porque eu Recife uso muito Click. tempo. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, É muito interessante nós entendermos essas coisas. Esse Galo da Madrugada é famoso, super famoso em Recife. É muita gente. É o mais famoso do mundo, gente. Aí vejam bem. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aí eu tenho uma pergunta aqui agora. É lícito um evangélico participar desta festa? A resposta para essa pergunta, ela vai ter várias vertentes, né? Dependendo da doutrina, da denominação e da consciência individual de cada cristão. Mas, de um modo geral, o tema realmente divide opiniões no próprio meio evangélico. Você aí poderia também dar a tua contribuição. É correto um evangélico, um cristão, participar de uma festa tipo essa? Alguém queria falar aí sim ou não? Você poderia nos ajudar aí. Aqui estão algumas principais perspectivas. A visão da maioria, que é a abstenção. A maioria das igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais e tradicionais, recomenda que o fiel não participe das festas de rua. E os argumentos principais são justamente a origem pagã, como vimos. A raiz da festa está em celebrações a deuses antigos, a rituais de invasão social. E você, o que é que você fala? Depois, o comportamento, a associação do carnaval ao consumo excessivo de álcool, sensualidade e prazeres da carne, é vista como incompatível com a busca pela santidade mencionada na palavra de Deus. Nós vemos em Gálatas, capítulo 19, versículo 21. Responde aí, gente, é lícito o cristão participar de uma festa de carnaval? E depois o testemunho não se conformar com o mundo. Romanos capítulo 12. Maria, deixa eu ver aqui, que respondeu. Não entendi bem a sua resposta. Ano, países e asseador. Maria Flora poderia explicar melhor? Aí, então, nós precisamos, na realidade, não estarmos conformados e não negociar a nossa fé com o mundo. E é justamente nessa época que muitas pessoas que estão na igreja, elas se desviam. Na realidade, por que elas deixam a igreja? Porque elas estão na igreja, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, então elas trocam essa comunhão cristã por uma festa que dura alguns dias, né? Ou em alguns estados, semanas. A visão do carnaval cristão, para alguns, é evangelismo. Muitas pessoas aproveitam esse período e algumas igrejas e ministérios adotam uma postura estratégica, blocos de evangelismo. Grupos como Sal da Terra ou Impacto de Carnaval saem às ruas com música gospel e mensagens bíblicas para pregar aos foliões. É complicado, não é fácil. Cultura versus pecado. Alguns cristãos diferenciam a festa cultural, que é assistir a um desfile, ou participar de um evento familiar, cultural, dos excessos morais. Para estes, o que o desfile, se é pecado, não é o local, mas a atitude do coração. Aquilo que eles professam, aquilo que eles fazem, e geralmente vocês têm observado que no carnaval eles misturam na realidade o religioso com o profano, o que não está correto, né?
o princípio da liberdade de consciência. Muitos teólogos eles citam o princípio de Paulo sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. 1 aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12. E nesse sentido, participar de um evento cultural público pode ser proibido por lei, mas o cristão deve avaliar se aquele ambiente edifica a sua fé ou se fere a sua consciência. Ele deve fazer um equilíbrio, né? E para a liderança evangélica conservadora, a resposta tende a ser não. Para grupos mais liberais ou focados em missões, a resposta pode ser um sim, desde que com o propósito evangelístico. Não quero aqui entrar tanto nesse conceito aqui, porque cada um tem a sua visão, mas que é uma festa em que, na realidade, a pessoa solta-se completamente e dão evasão. Podem falar aí, pessoal. Tem pessoas contribuindo aí, Carnaval, festa do Anticristo. Porque nós vemos, né, o que eles fazem com o sagrado, como eles fazem, como eles profanam o sagrado. Se bem que o ídolo ele não tem em si valor nenhum, porém é uma representação do sagrado. Então eles fazem muitas orgias. Aí o que é que fazem muitos cristãos? Muitos cristãos, eles fazem retiros espirituais. Os retiros espirituais evangélicos são a principal alternativa do carnaval tradicional no Brasil. E o termo retiro vem da ideia bíblica de se retirar do cotidiano para buscar intimidade com Deus, seguindo o exemplo de Jesus, que frequentemente se afastava para orar. O retiro é muito bom. Geralmente são realizados em sítios, em chácaras ou centros de convenções, afastado da agitação urbana, e duram os 4 dias do feriado, de sábado até a terça-feira, geralmente. O objetivo é promover um crescimento espiritual, a comunhão entre os membros da igreja e o descanso físico, onde há recreação, onde há brincadeiras, estudo da palavra de Deus. E o público alvo aí, existem retiros para todas as idades, mas os de jovens são os mais focados, são os mais comuns, em experiências de impacto emocional e espiritual. Então, nesses momentos, aproveitam para ter estudos bíblicos maravilhosos, com temas específicos, e é muito bom. Eu já participei no Paraguai, eu fui missionário no Paraguai, eu participei de um retiro espiritual, muita gente. E a logística, nesse caso, os participantes costumam pagar uma taxa de inscrição que cobre hospedagem, transporte e alimentação. Tem várias atividades maravilhosas. Não sei se alguém que está aí evidentemente já participou de algum retiro espiritual na época de carnaval. Momentos espirituais, cultos matutinos, noturnos, pregações, estudos bíblicos em grupo, vigílias de oração, louvor, gincanas, brincadeiras, lazer e integração, gincanas bíblicas, esportes, uso de piscinas, noite de talentos, quebra-gelo e oficinas temáticas. Isso é muito bom para todos, não somente para o jovem, mas para todos. Tem temas específicos, cada retiro costuma ter um tema central, exemplo, renovo, propósito, transformação, que guia todas as mensagens ao evento. O ambiente é um ambiente bom. Para entender, o ambiente está focado na espiritualidade e a maioria dos retiros estabelece regras rígidas, vestimenta, recomenda-se roupas discretas e trajes de banho condizentes com a doutrina da igreja, o uso da tecnologia. Algumas lideranças incentivam o uso limitado de celulares para que o jovem fique em um ambiente presencial, horários certos para acordar, para refeição, luzes apagadas nos dormitórios. É uma regra, né?
tem limites para serem obedecidos ali. Então, pessoal, eu quis dar aí uma resumida sobre a origem do carnaval, de onde veio, o que acontece. É claro que tem muito para falar. Quando fala-se nas manifestações carnavalescas, nos blocos, nos tipos de músicas, e o que vem depois do carnaval, né? Quando nós vamos a um retiro, a gente vem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E a pessoa que fica uma semana lá na rua, brincando, dançando, bebendo, se drogando, se prostituindo, será que Deus está nesse negócio? Claro que não, né? E quando nós iniciamos, assim, quando inicia-se um retiro, nós vemos que as pessoas, elas vão ali com, às vezes, a alma vazia, né? Mas elas vêm cheias com as celebrações da palavra de Deus. E aprendemos então aqui que a verdadeira origem dessa festa remete à busca do homem por uma liberdade sem limites. Você veja que não há limites no carnaval, que ironicamente acaba em escravidão. Em contraste, a liberdade que nós encontramos em Cristo não precisa de máscaras, não teme o rosto limpo e não se apega ou não se apaga quando a música para, né? Quando ao voltarmos para as nossas casas e trabalhos não levamos apenas o cansaço físico de um acampamento, mas a convicção de que a verdade é uma pessoa e é Jesus, que é a resposta para todos os anseios do mundo. Eu estou bem calminho aqui, tá? Eu não estou bem. Mas nós somos filhos amados de Deus, somos filhos amados do Senhor. E nada preenche o vazio da nossa alma, a não ser Jesus. Identidade é destino. Não precisamos de nos moldar aos padrões do mundo para sermos aceitos. Somos filhos amados de Deus. Somos obra-prima do Senhor, obra-prima da criação. E o Senhor nos ama. Nossa alegria não é a alegria de um dia, é uma alegria constante. Enquanto o mundo espera um ano inteiro por 4 dias de festas, nós vivemos uma celebração diária, celebrando a nossa salvação, a nossa libertação em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Aí nós vemos que a quarta-feira de cinza não encontra em nós arrependimentos por excessos, mas a renovação de um compromisso eterno. Tire as máscaras. Viva a verdade e seja luz no meio da escuridão. E outra coisa, gente, a pessoa peca, depois vai na quarta-feira passar cinza no rosto, na testa. Cinza não tira pecado de ninguém. Quem tira o nosso pecado é o sacrifício de Cristo, é o sangue do Cordeiro. Veja, o contraste das cinzas. O carnaval do mundo termina em cinzas. A nossa fé começa com o fogo do Espírito Santo, com o Espírito Santo em nós. A permanência, a festa do mundo tem data para acabar, mas para o reino de Deus é inabalável. Temos em nossos corações uma festa contínua. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, temos depressão, temos angústia, temos problemas. Procuramos o médico, procuramos Cristo e vamos assim levando a vida, mas nós vivemos por fé e não por vista. A palavra do Senhor nos diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas da malhada tenham corrido do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí nós temos aí um chamado. Somos convocados a ser embaixadores do reino de Deus, para mostrar ao mundo uma alegria que não deixa ressaca moral.
Por exemplo, em um retiro espiritual, nós voltamos cheios de Deus, com experiências, com propósito, para caminharmos firmes e inabaláveis. Então Deus, Ele nos chama neste momento para que nós possamos refletir quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o propósito de ainda estarmos vivos, né? Há 3 dias passados, foi quando eu desmaiei. Gente, eu estou com 90 quilos, inclusive eu perdi 6 quilos durante já menos de 10 dias, o que em parte é muito bom. Mas imagine esse corpão caindo assim de repente, não sei como foi que eu caí, só sei que eu estava no chão. Eu poderia hoje não estar fazendo esta live, mas estou aqui até agradecendo a Deus, né? Em primeiro lugar, que eu já agradeci. E a melhor escolha é uma composição baseada em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e Salmo 16, que traz o equilíbrio entre liberdade e satisfação real. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas nem tudo edifica. Enquanto o mundo ele busca a alegria em fontes que secam, em festas que terminam em cinzas, nós ouvimos o convite do salmista a descobrir o segredo da verdadeira felicidade. Tu me farás conhecer a vereda do justo, ou seja, a vereda da vida. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A plenitude de alegria na tua presença. Na presença de Deus nós temos alegria, nós temos satisfação. E delícias perpétuas à tua direita. Salmo 16, versículo 11. E eu tenho um apelo aqui. Hoje o convite não é para um disfarce, mas para um encontro. Não é para uma alegria de 4 dias, mas para uma eternidade de paz. Se você sente que as máscaras deste mundo pesam porque a alegria passageira já não preenche o seu coração, Jesus estende as mãos para você. Ele te oferece um feriado. Ele não te oferece um feriado. Ele te oferece uma vida toda. Deixe de lado o que parece ser liberdade e abrace a própria liberdade. Dê um abraço na própria liberdade que vem através de Jesus. Venha para a presença dele aonde a alegria não tem ressaca. O amor não tem segundas intenções. E a vida nunca termina em uma quarta-feira de cinzas. Pense um pouco nesta manhã. Que Deus te ajude durante esse período. Eu quero fazer uma oração neste momento. Pai eterno, Criador de todas as coisas, Deus soberano, Deus poderoso, neste momento em que o mundo lá fora se perde, ó Deus, em ruínas, em disfarces, em máscaras, nós paramos diante da Tua presença com o rosto desvelado e o coração aberto, Senhor. Nós te agradecemos por estes dias, pois entendemos que não fomos chamados para o vazio, mas nós somos chamados, Deus, para vivermos uma vida plena, para vivermos uma vida diante da Tua presença. Renunciamos, ó Pai, hoje a toda a máscara do orgulho, medo ou pecado, que tentamos vestir para sermos aceitos. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa alegria não depende de um calendário humano, não depende de uma semana, não depende de dias, Senhor. Ou de uma música passageira, ou de uma euforia que terminou em cinzas.
Nossa alegria tem um nome, Senhor. E esse nome é Jesus. Nome acima de todo nome. Pai, por enquanto o mundo celebra o adeus à carne, e nós celebramos a vida no Espírito. Pedimos que ao sairmos, ó Pai, deste lugar, que ao sairmos da nossa casa, ou do retiro que iremos participar, que a Tua verdade ela continue queimando em nossos corações. E que o nosso testemunho, ó Deus, seja realmente algo forte, para que outros possam ver e descubram que a verdadeira liberdade é Jesus. Nós consagramos, ó Deus, nesse momento a nossa casa, a nossa família, o nosso filho, a nossa vida, o nosso futuro. E que a marca, ó Deus, desta semana seja uma marca plena. Um novo estilo de vida na Tua presença, Pai. Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Portanto, meu querido, neste momento, eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor. A tua vida ao Senhor Jesus e deixar Ele operar abundantemente em teu coração. E que o Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarda. Que Ele venha resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E a Bíblia ela oferece princípios que podem ser aplicados justamente ao carnaval, né, nesse período, como a santidade, a separação do mundo, apegar-se mais a Deus. E essa reflexão que eu trouxe para vocês, de uma maneira muito calma, porque eu estou até suando, não estou legal. Eu desliguei o ventilador, né? Seja algo decisivo, seja algo fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é então a tua decisão? Carnaval ou Cristo? O carnaval, como eu já expliquei para vocês aí, é um fenômeno cultural complexo. Está entrelaçado com a história, com a tradição e com a expressão popular. Mas para muitos, na realidade, é uma explosão de sentimentos, né? É um período de liberdade, de celebração, de extravasamento. Mas quando eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, eu me deleito na presença do Senhor. E como eu mostrei para vocês, estou chegando aqui ao final, né? Que para entender justamente o carnaval, é preciso você voltar às origens e ver de onde que veio. E são várias situações, são origens multifacetadas, que nos remete às celebrações pagãs da antiguidade, festivais de honra ao deus Dionísio, como já falei, na Grécia, e Baco em Roma, e que envolvia esses excessos de rituais e uma inversão temporária de ordem social. E essas práticas elas foram marcadas por muita sensualidade, por bebidas e por um espírito fortíssimo de libertinagem. E foram gradualmente absorvidas ao longo dos séculos, especialmente com a influência do cristianismo. É o que nós explicamos para vocês aí. E a Bíblia é o nosso manual cristão, né? Um dos pilares centrais da Bíblia é a santidade.
E Pedro diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos dará a revelação de Jesus Cristo. Depois nós temos a pureza, né? Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, contendas, prostituição. E precisamos também do autocontrole, da moderação. E terminando, nós somos luz. E Deus nos chamou para nós sermos luz em meio à escuridão. E quando nós examinamos as narrativas bíblicas, nós vamos ter diante de nós textos que condenam a idolatria. Embora não seja o foco específico aqui, é explícito, mas nós observamos que tem raízes históricas em divindades pagãs. E nós observamos que a palavra do Senhor nos fala para nós honrarmos somente ao Senhor, somente a Deus. Nós vemos também a imoralidade sexual, que é um grande conflito, e aí o ambiente de carnaval. Nós temos a exposição dos corpos, a música sugestiva, a liberação de costumes. E a Bíblia manda fugir dessas coisas. Outro ponto fortíssimo que nós encontramos no carnaval é a embriaguez, né? E a Bíblia nos diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos então, pessoal, termos o discernimento. Eu não estou dizendo aqui para você brincar ou não brincar o carnaval. A escolha é sua. Estou mostrando para vocês, mostrei para vocês a origem e como são as festas mundanas aí, e o nosso posicionamento bíblico é justamente termos uma alegria eterna, que é Jesus. E o período do carnaval apresenta riscos específicos para a vida espiritual, que é a normalização do pecado, tudo é lícito, tudo pode fazer, a exposição constante e comportamentos imorais que levam justamente à dessensibilização, a perda do domínio próprio, a pessoa não sabe o que está fazendo, ou seja, sabe, mas ela não tem domínio sobre as situações. E o comprometimento do nosso testemunho. Deteriorização da vida espiritual. Nós temos aí a imersão de atividades que desagradam a Deus, que enfraquecem a nossa conexão com Ele. E o que vem depois do carnaval, gente? Consequências físicas, emocionais, a bebedice, a falta de sono, os desastres, frustrações. Então, para o cristão que realmente quer se divertir, procura o encontro da sua igreja, né? O que a sua igreja está promovendo. Algo focado, como já falei, em retiro, né? Adoração, louvor, comunhão, viagem, um passeio, um retiro espiritual, serviço de evangelismo. Tem até blocos evangélicos carnavalescos, não quero aqui estar comentando sobre isso, cada um tem a sua visão. Mas é pecado participar do carnaval? A Bíblia não menciona o carnaval diretamente. No entanto, ela nos ensina a fugir da imoralidade, da embriaguez, da idolatria e toda forma de mal. Se a participação de um evento carnavalesco específico leva a pessoa a esse tipo de situação, então não é lícito para o cristão. Eu posso ouvir músicas de carnaval? Depende do conteúdo. A Bíblia fala que
Nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Tem determinados louvores que, na realidade, nem o nome de Deus menciona. Nós temos até que selecionar os tipos de música dentro do meu evangelho. E a Bíblia, queridos, ela também condena qualquer tipo de embriaguez, tá? E a verdadeira alegria, eu estou terminando aqui, ela vem do Espírito Santo. Que você possa, nesta manhã, ter na tua consciência. A Bíblia é clara em nos alertar contra a embriaguez, nos mostrar sobre a temperança, nos mostrar aquilo que pode e aquilo que não pode. E você também é bem adulto para discernir o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Mas eu te digo uma coisa. Jesus é melhor do que todas as coisas. Amém? Que Deus te ajude. Ore por mim. O Zé Maria, deixa eu ver, Zé da Manga. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Vocês que estão nos curtindo aí. Ok? Ailton dos Santos. Deixa eu ver quem entrou aqui, como é que eu vejo. A ver, Discord aqui. Olá. Olá, que tal? Tudo bem? Tudo bem? Batalla? Estavas acompanhando o que eu estava falando? Dime. Estavas acompanhando o que estava... ¿Hacemos una batallita? Eu estava falando sobre o carnaval. De onde eres tú? De onde eres tú? ¡Máquinas! Yo estoy en Argentina, soy colombiana. Ai, que bueno. Entonces eu estava fazendo aquela live, não sei... Ay, se me metió más. Yo sé Tranquilo. Que Deus bendiga vocês. Eu estava falando sobre o carnaval. Hola. Olá, que tal? Tudo bem? Todo bien, dile. Que Deus... Hola, Ray. Hola, Karen. ¿Hacemos una batalla? Que Deus bendiga aí a todos vocês nesta manhã. Um abraço. Quem está mais entrando aí? Que Deus ajude. Espérate.